Informação e muita música. www.radioitaliana.com.br. A Itália no Brasil via internet. Bom, como é de praxe na nossa programação aqui nos últimos meses, nós estamos recebendo hoje, mais uma vez, com muita satisfação, o professor Orlando Fedeli, que é presidente da Associação Cultural Monfort. Ele vai responder várias perguntas dos nossos caros amigos internautas da Rádio Italiana, que enviaram seus comentários e suas dúvidas através do nosso e-mail contato@radioitaliana.com.br. Como nós recebemos um número muito alto de e-mails e com o mesmo tema, nós selecionamos alguns assuntos para o professor Orlando Fedeli responder aqui na nossa programação. Se você tiver alguma dúvida específica, envie para contato@radioitaliana.com.br. Todos os e-mails serão encaminhados para o professor Orlando Fedeli. Olá, professor, prazer em tê-lo aqui na nossa programação. Allora, voglio dare il mio saluto a tutti gli italiani che ascoltano la Radio Italiana e con piacere incomincio un'intervista com um Botto e saúdo também todos os ouvintes brasileiros com muito prazer e muita alegria. Bom, professor Orlando Fedeli, vamos começar com um tema muito polêmico, né? Que os protestantes enviaram através aqui da nossa programação, sobre a questão da adoração e da veneração dos católicos com os santos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação sobre esta temática. Com muito gosto. Os protestantes têm argumentos de nível muito baixo, porque eles leem a Bíblia e não entendem nada. Por exemplo, eles recorrem ao Decálogo, no Antigo Testamento, no Êxodo, quando Deus diz, não farás para ti imagem nenhuma do que anda na terra, do que vão nos ares, nada nas águas, porque sou eu, Senhor teu Deus. Então eles dizem que por isso não se pode fazer estátuas. Eles não têm imagem nenhuma. Ora, eles não deviam então nem ter fotografia no documento de identidade, né? Porque é uma imagem deles. Também não podia se olhar no espelho de manhã. O que seria vantagem, porque começaria um susto vendo-se no espelho logo de manhã cedo. Deus proibiu então no primeiro mandamento fazer imagens. Mas eles não leem um pouco adiante, e quando terminam os mandamentos, Deus diz, colocar para Moisés, colocarás essas tábuas numa arca e farás 2 anjos, um olhando para o outro, com o rosto voltado um para o outro, sobre a arca. Ora, se é proibido fazer imagens, como é que ele mandou fazer imagens? Depois ele manda fazer no templo o mar de bronze, uma grande bacia de bronze para os sacerdotes lavarem as mãos. Essa bacia de mar de bronze está colocada sobre 12 bois. Ora, os bois andam sobre a terra, e Deus no primeiro mandamento tinha proibido fazer coisa que anda sobre a terra. E manda fazer também leões, uma porção de figuras, inclusive uma estátua de um ser humano. Como é que Deus manda fazer imagens e proíbe fazer imagens? Esse Deus é contraditório. Se Deus manda e proíbe, quer dizer que a proibição não é absoluta, é uma proibição relativa. Também o professor pode dizer para os alunos de uma classe, não quero que ninguém fale, não quero que ninguém coma. E depois o garoto vai para casa, Juquinha vai para casa e não quer mais comer, não abre a boca. Escreve para a mãe, o professor proibiu abrir a boca e comer, então não posso nem falar nem comer. O Juquinha é um tolo, deve ser evangélico. Porque se o professor proibiu comer e falar, foi na classe. A proibição é relativa. Em casa ele pode falar e comer à vontade. Se Deus então proíbe fazer imagens, manda fazer imagens, a proibição é relativa. Porque Deus o que proíbe é fazer ídolos e não imagens. Os ídolos são coisas diferentes de imagens. Os ídolos, diz os Salmos, e os protestantes que dizem ler a Escritura, não leem direito, diz os Salmos que todos os ídolos pagãos são demônios. E São Paulo repete isso. Ora, aqueles ídolos é de pau e pedra, como é que eram demônios? Porque eram estátuas, imagens, nas quais tinham sido invocados espíritos diabólicos que entravam neles. Por isso, essas estátuas eram ídolos, porque neles se manifestava um poder diabólico. No Egito se dizia que havia imagens que cantavam. No Império Romano, idem. Consta, eu li isso uma vez numa tese, um professor de Estrasburgo, que para ser imperador romano devia ter 4 imagens que falavam. O que é proibido pelas leis do trânsito. Imagem não pode falar. É proibido. Não pode uma imagem falar. Uma imagem não consegue falar porque é uma pedra, um pedaço de pau. Os ídolos, entretanto, podiam falar quando eram possuídos. Eu falei de uma tese de um professor de Estrasburgo, de imagens que falavam no Império Romano.
ou como os livros antigos sobre o Egito falavam de imagens no Egito que falavam ídolos, isto é, imagens possuídas por espíritos diabólicos, como diz a Bíblia. Todos os ídolos pagãos são demônios. Eu podia citar também, por exemplo, um grande mestre do Renascimento, Marsilio Ficino, que era da Academia Platônica de Florença, no século XV, que foi mestre de Leonardo, de Michelangelo, de Botticelli, de Verrocchio e de uma porção de grandes líderes do Renascimento italiano, humanistas renascentistas. Pois esse padre Marsilio Ficino, ele fazia espíritos diabólicos entrar num anel ou numa estátua e falavam como fazer eles aparecerem. Está num livro de P. Walker, Spiritual and Demonic Magic in the Renaissance, magia espiritual e demoníaca no Renascimento. Marsilio Ficino não era um homem qualquer, é um dos principais chefes de toda a escola renascentista italiana. E no Renascimento se fazia isso, na magia se faz isso. O que Deus proibiu então foi não fazer estátuas, mas proibiu fazer ídolos. O que Deus proibiu, adorar ídolos. Os católicos não adoram estátuas. Eu fiz uma imagem de Jesus Cristo. É um pedaço de madeira. Só tem uma imagem para lembrar-me de Cristo. Assim também, um rapaz tem uma noiva e tem a fotografia dela. Se ele beija a fotografia, ele gosta do papelão, ele gosta da noiva, não do papelão. Isso é uma tolice imaginar que o uso de uma imagem, de uma fotografia, para lembrar de um ser, seja uma adoração. Veneração, sim, pode ter, mas está claro, mas não adoração. Eu tenho aqui meu terço e tenho aqui a imagem de Jesus Cristo feita de metal. Isso aqui é um metal, só tem a figura de Cristo. Quando eu me olho para ele, eu me lembro de Nosso Senhor só. E se eu beijo o crucifixo, significa que se ele estivesse aqui presente, eu beijaria os pés dele. Eu tenho, então, respeito a uma imagem pelo que ela lembra. Como se alguém pega a fotografia de minha mãe e rasga, não tem raiva da fotografia, tem raiva de minha mãe. Agora, os protestantes, os evangélicos, dizem que não há nenhum intermediário entre o homem e Deus. Sim, e como é que eles aceitam, então, Lutero como intermediário que fundou o protestantismo? Que isso é uma tolice. Como não há intermediários entre o homem e Deus? Eles não leem a Bíblia. Protestante não sabe ler, tá claro? Eles não entendem a Bíblia. Então, por exemplo, Cristo veio ao mundo por meio da Virgem Maria. Ele podia ter vindo diretamente, seria evangélico. Mas ele não veio por meio da Virgem Maria. Ele quis nascer por meio de uma mulher. Ele quis difundir no mundo toda a doutrina por meio dos judeus. Por isso que ele escolheu 12 apóstolos para difundir a doutrina. São intermediários entre ele e o mundo. Ele não ficou na terra, não foi na Praça Sé com a Bíblia debaixo do braço gritar: irmãos! Nada disso. Ele mandou os apóstolos ensinar em todo mundo. São intermediários entre Cristo e nós. É uma tolice imaginar que não haja intermediários. Cristo é a escada que une o céu à terra, mas toda escada é feita de degraus. Os protestantes querem uma escada de um degrau só, por isso que eles não conseguem chegar no céu. Claro, eles vão todos para outro lugar um pouco mais quente. Tá claro, não? Toda escada exige muitos degraus. Assim, Deus no céu fez degraus nos coros angélicos, e toda a natureza é feita com gradação. E por isso eles seguem Lutero, eles seguem Calvino, eles seguem o pastor pedir mais cedo ou pedir mais tarde. O pedir mais cedo, que como foi filmado pedindo mais cedo e contando mais tarde, o pedir mais cedo, ele seria o intermediário. Como é que pode negar que os intermediários se colocam como líderes intermediários entre Jesus Cristo e o povo? Uma igreja absolutamente sem intermediários seria uma igreja absolutamente igualitária. Cada um seria o chefe dessa igreja, todo mundo é papa. Aliás, o protestantismo é isso. Cada protestante é papa, bispo, padre dele mesmo. Ele se julga infalível e quando ele lê a Bíblia, ele julga que recebeu o Espírito Santo em delivery. O Espírito Santo chega de motocicleta. E eles então interpretam os palpites deles como sendo celestiais. Todo protestante é um fulano que se imagina celestial, divino, inspirado diretamente por Deus. E não passa de um Zé das Quintas. Isto tem alguma relação com a renovação carismática católica? Porque não existe a renovação carismática católica. A renovação carismática é protestante. Ela nasceu do protestantismo, do revival dos americanos no século passado, e foi trazida para dentro da Igreja Católica pelo cardeal Suenan, um modernista que pretendia destruir a igreja e fazê-la protestante.
o cardeal Suenano, cardeal de Bruxelas, um dos responsáveis pelo desastre Vaticano II. A renovação carismática protestante, que aqui no Brasil se chama renovação carismática católica, ela é na verdade protestante, ela tem espírito protestante. Porque se eu tenho o Espírito Santo em mim, por que eu preciso escutar o padre Edu que ensina a Bíblia, blá blá? Por que eu preciso escutar canção nova? Eu tenho o Espírito Santo em mim. Ninguém se meta comigo. Se eu sou carismático e desceu o Espírito Santo em mim, por minha boca fala o próprio Deus. Então, fora com tudo mais. Não precisa nem de padre, nem de bispo, nem de papa. A renovação carismática dita católica é protestante. Ela tem as mesmas técnicas, os mesmos fenômenos, a mesma pretensão absurda de ter dons extraordinários absolutamente comuns, absolutamente ordinários. Qualquer pessoa se julga aí um possuído do Espírito Santo e que o Espírito Santo fala pela boca dele. Uma vez veio um em casa e começou a falar sobre o dom de línguas, etc. Mas que dom de línguas você tem? Então ele me respondeu assim com muita reserva. Eu falo inglês. Ele não recebeu dom extraordinário nenhum, ele fez viagens, fez a União Cultural Brasil-Estados Unidos. Não, nada mais que isso. Ele fez um curso de inglês em qualquer lugar, não tem dom extraordinário, coisíssima nenhuma. Dom de línguas tinha, por exemplo, Santo Xavier, que ia para a Índia e falava espanhol, e cada um entendia na sua língua. Então, quem era persa, em persa, quem era turco, em turco, quem era árabe, em árabe, quem era chinês, em chinês, japonês, em japonês. Ele falava espanhol. Esse é o dom de línguas. Agora, quem tem o dom de línguas que ninguém entende, é um blá blá que ninguém compreende, que é nem o próprio padre Abib, isso não é dom de línguas, pois nenhuma, isso é enrolação. E quando o senhor ouve o tipo de questionamento afirmando que o padre Marcelo Rossi, por exemplo, trouxe de volta os católicos à igreja? Não trouxe, porque os que vão na igreja dele vão depois na igreja protestante. O que eles vão é cantar, dançar, pular. Eles gostam da igreja católica, gostam do padre Marcelo Rossi. Ele não é da igreja, ele é da igreja católica apostólica rossiana. Não tem nada de católico aquilo. É um profanador da liturgia católica. É um difusor de profanações, de sacrilégios. Aquilo é um escândalo. Em qualquer lugar do mundo aquilo seria condenado como loucura. Aqui é dom do Espírito Santo. O senhor já foi numa missa carismática? Deus me livre, não sou louco. E não sou protestante para ir numa coisa dessa. Agora, professor Orlando Fedeli, por que a Igreja Católica não corta o mal pela raiz com relação a esta questão? Porque a raiz está muito funda, ou está muito alta. Há muita gente envolvida nisso aqui. Muita gente pergunta, por que o Papa não de uma vez expulsa? Se ele precisa expulsar quantos? A Igreja é uma instituição divina, feita por Cristo, e era como que um imenso barco. Na natureza não existem ângulos retos. Nenhum ser se movimenta em ângulos retos. Os astros se movimentam circularmente. Todos os animais não andam, fazem ângulos de 90 graus, muito menos 180. Um automóvel não pode vir a uma esquina bruscamente fazendo 90 graus, fazer uma curva. Muito mais um navio, muito mais a igreja. O Papa tem que se preocupar em salvar o maior número de almas e perder o menor número. É claro que com um decreto pode fazer uma coisa dessa, condenar todo mundo, mas não resolve nada. Seria preciso salvar essas almas, trabalhar para convencê-las, como está fazendo a Monfort, aliás, porque quando o câncer se espalhou muito, não se termina o câncer com decreto. Tem que se extirpar lentamente, mas radicalmente. Bom, outro questionamento dos internautas, professor Orlando Fedeli, é sobre a pedofilia na igreja. Como é que o senhor analisa esse assunto muito polêmico? É claro que a pedofilia é condenável. Depois eles falam pedofilia na igreja, mas a igreja condena a pedofilia como um pecado gravíssimo, como um pecado contra a natureza. Ele fala pecado que é a pedofilia na igreja ou da igreja. A pedofilia não é na igreja, é no clero. Que confusão é essa de clero e igreja? A igreja não pratica pedofilia, ela condena a pedofilia. E como separar a igreja do clero? Porque o clero é uma parte. A minha mão é parte de mim, mas não, isso aqui não é Orlando. Orlando sou todo eu, né? Quem está dando a entrevista não é a língua, é Orlando. Confundir a língua de Orlando com Orlando é uma certa atrapalhação. Então, não é bem verdade isto. O clero é a parte mais importante da igreja, mas não é a igreja. O clero é a parte humana da igreja, que pode ter muitos crimes, como qualquer ser humano.
Então, o fato de que há padres e a usar que sejam homossexuais, que praticam homossexualismo e a pedofilia, isso é lamentável e deve ser condenado. Esses padres não deviam ter sido admitidos no seminário. Eles admitem. E depois, quem admite é que tem a culpa de tudo isso. Bom, nós estamos conversando hoje na Rádio Italiana, mais uma vez, com muita satisfação, com o presidente da Associação Cultural Monforte, o professor Orlando Fedeli, que está abordando várias questões enviadas por e-mail no contato @radioitaliana.com.br. Agora, professor Orlando Fedeli, várias questões falaram sobre os adventistas do sétimo dia que não comem carne de porco. O senhor acha esta atitude correta ou não? Eu acho que ele está fazendo bobagem, porque comer um pernilzinho muito bem assado é muito bom. Tá claro? Ele diz que adventista do sétimo dia não come carne de porco. É gozado. Os maometanos também. Qual é a diferença entre eles e os maometanos? Os judeus também não comem carne de porco. Para eles é proibido. Qual é a diferença entre o adventismo e o judaísmo? Os adventistas não respeitam o domingo. Diz que o sábado é importante. E os judeus também. O que há de comum entre o adventismo e o judaísmo é muito grande. O adventismo é uma religião que nasceu nos Estados Unidos, que é o grande produtor de religião. Os Estados Unidos produz muita coisa. Chiclete, Coca-Cola, filmes de Hollywood, bomba atômica e as bombas, que são essas seitas modernas, que vêm todas de lá com dólares no bolso para difundir essas loucuras. O adventismo começou com lá um fulano que estava predizendo o fim do mundo, fez uns cálculos de tabuada e de aritmética com os dias anunciados pelo profeta Daniel e chegou à conclusão que acabou o mundo em 1844, se não me engano, não me esqueci agora, século XIX. Então todos os membros que seguiam ele como profeta foram esperar o Capodanno, naquele ano de 1840 ou 44, não me recordo. Foram para a montanha, quando ia nascer o sol, puf, ia apagar o sol, ia ter o desmoronamento da montanha, ia cair o mundo. E espera. Tinham vendido tudo, perderam tudo, porque o ano não acabou. Aí o profeta fez os cálculos e viu que tinha se enganado numa contagem lá da Bíblia. Fez as tabuadazinhas dele, etc. Soma, subtrai, divide, etc. Chegou à conclusão que tinha errado por 4 anos. Então marcaram o fim do mundo para dali a 4 anos. Espera de novo. Todo mundo vende tudo que ganhou naqueles tempos, porque se acabar o mundo, para que ter uma loja? Vende a loja. Ninguém trabalhava mais, etc. E foram de novo, todo mundo esperar lá o novo advento de Cristo. E não veio. Não teve um novo advento. Depois chega uma nova profetisa, porque eles são contra a Virgem Maria, os adventistas, só vale Cristo. Mas eles seguem uma profetisa, Ellen White, que profetizou o fim do mundo para não sei que data, depois não sei que outra, e foi adiando. E chegou-se até o ano de 1900. E estão esperando até hoje, já chegou no ano 2000. No ano 2000, terminava em 3 zeros. Então o mundo que está cheio de zeros, ficava aguardando o ano 2000. Olha que teve muita gente. Uma vez fui me confessar e um padre, foi logo depois do ano 2000, no dia 1º de janeiro, um padre me disse. Depois que eu tive os meus pecados, me olhou assim com uma cara assim, deu um sorriso assim, standard, e me disse, estamos no ano 2000. O que tinha a ver isso com a minha vida e com os meus pecados? Não sabia. Estamos no 2000. João Paulo II disse, estamos no ano 2000. Ele acreditava em João Paulo II tanto quanto no calendário. E era sensacional porque tinha 3 zeros. O próprio João Paulo II disse numa encíclica que no ano 2000 seria o novo advento. E não foi. Não foi. Então, o que tem no 2000? Não tinha nada. Aliás, a contagem do ano 2000 está errada. Nós estamos no 2010? Não. Nós estamos no 2014. Porque houve um erro na contagem quando se passou da contagem romana para a contagem a partir de Cristo, feito por Dionísio Exíguo, e ele errou 4 anos, porque ele começou a contagem com o imperador Tibério. Ora, Tibério tinha sido associado ao Império de Augusto 4 anos antes. E ele começou a contar na morte de Augusto e começo do reino solitário de Tibério. Então errou por 4 anos. Nós estamos no 2014. Portanto, quem festejou em 2000 estava 4 anos atrasado. Agora, que passagem da Bíblia, professor Orlando Fedeli, menciona para não se comer a carne de porco? Isso, no Antigo Testamento, Deus proibiu uma porção de animais serem comidos. Então, proibiu comer porco, proibiu comer chacal, proibiu comer animais que eram ruminantes com casco inteiro. Animais ruminantes com casco fendido, como o boi, podia comer. Que coisa esquisita. Então, os judeus até hoje não comem esses animais. Eles tomam
a proibição, literalmente. Por que Deus proibiu comer o porco? Proibiu comer o porco porque o porco é um bicho que Deus fez com uma dobra no pescoço, ele só olha para a lama. Então, ele é materialista, ele nunca olha para o céu. Jamais um porco olhou para o céu fazendo poesia, pode reparar. Só em certo momento no romantismo ou na arte moderna tem alguns porcos que fazem poesia, mas porque eles não olham para o céu. O porco só olha para a lama. O porco, Deus fez com que ele precise muito de umidade, por causa da respiração e transpiração dele. Então ele precisa ter sempre a pele úmida. Por isso o porco procura água. Quando não tem água, ele se joga na lama. Não é que ele goste da lama, ele precisa da umidade. Tá certo? Mas essa tendência do porco de olhar só para baixo e de se jogar na lama, isso passou a ser um símbolo do porco que nunca olha para o céu e só busca o que é sujo, a lama, e só busca as coisas materiais. Então por isso que Deus proibiu comer porco. Que nós não devemos nos limitar a olhar para a lama. O chacal, porque era proibido comer, era um símbolo também, porque o chacal seguia o leão. O leão atacava uma presa, comia uma parte e largava o resto. E lá vinha o chacal atrás e comia o que tinha sobrado. Claro. Então o chacal representa o homem que vive da desgraça alheia, que quando tem alguém em desgraça, se aproveita da morte, da doença de alguém, da fraqueza de alguém, para tirar vantagem para si. Por isso o chacal era proibido comer, para que o homem não imitasse o chacal. Os animais ruminantes com casco inteiro não podia comer. O camelo não podia comer. É ruminante e tinha o casco inteiro. Mas o boi ruminante com casco fendido podia. Porque a ruminação faz com que o animal devolva o alimento por várias bolsas estomacais que tem para fazer a digestão completa. Essa ruminação do alimento é símbolo da ruminação mental, isto é, da meditação. Ora, nós devemos meditar a Sagrada Escritura inteira, o Antigo e o Novo Testamento. E por isso podia comer ruminantes que tinham o casco fendido em dois. O boi, tá claro? E outros animais assim. São ruminantes de casco fendido, podia comer. Essas leis simbólicas eram para ensinar os judeus a tirar lições morais do comportamento dos animais. Essas leis simbólicas, ou as leis cerimoniais, foram abolidas por Cristo, porque todas aquelas cerimônias que tinham os judeus representavam a paixão e morte de Cristo. E por isso o Antigo Testamento foi eliminado na questão cerimonial. O que era o sacrifício do cordeiro, que era morto sem quebrar nenhum osso, como Cristo não se quebrou nenhum osso, que era cozido com os braços abertos, como Cristo na cruz, cujo sangue era passado nas portas das casas, para que o demônio não entrasse. Tudo aquilo representava Cristo, que morreu por nós, o Cordeiro de Deus, que morre sem reclamação, não como o porco que morre guinchando horrivelmente, representa a morte de Cristo. Então, os judeus, os maometanos, o maometismo é uma forma de judaísmo. Eu escrevi isso no site Monfort, um trabalho longo sobre isso. O maometismo e os adventistas seguem a lei judaica. Na verdade, são seitas judaicas que querem interpretar a Sagrada Escritura literalmente e que então não comem porco porque julgam que está proibido o animal como coisa má. Deus não fez nada ruim, tudo é bom. Tudo é bom. Então pode-se comer porco. O que não se deve se imitar é o comportamento dos porcos. Tá claro? Então os judeus também interpretam literalmente? E está errado também. Os judeus querem interpretar literalmente porque não podem aceitar Jesus Cristo. Então, pelo que o senhor disse, os animais ruminantes e os porcos, né, são símbolos. É isso? São símbolos de pecados ou de virtudes. Assim, por exemplo, você pegue a águia. A águia é um animal elogiado, diz o Salmo na oração: renova, meu Deus, a minha juventude como a da águia. Porque a águia vive na alta das montanhas, contemplando o sol. O olho humano não pode contemplar o sol diretamente, a águia pode. Ela representa, então, o olho da águia representa o olho da fé. A águia vive olhando também para a terra, porque ela vive dos animaizinhos da terra, coelhos e outros bichinhos. Ela voa e pega o animal e leva para as alturas. O comportamento da águia é muito interessante. Durante 40 anos, ela tem esse tipo de vida. Aos 40 anos, ela vai se formando um bico por debaixo do bico dela. E então o bico superior, o velho, fica mais solto que nem um dente, que é eliminado por um outro dente que nasce com raiz.
ela bate com o bico nas rochas até cair aquele bico velho e ter um bico novo. Por isso se fala que Deus renova a juventude da águia. E se pede para Deus que renove a nossa juventude. No começo da missa se diz: ao Deus que alegra minha juventude, que me dá um novo bico para atacar. Porque Deus nos deu um bico que é a boca e a língua para comer e assumir o que é bom, e para falar, defender o que é certo. Bom, outra questão polêmica, professor Orlando Fedeli, é a doação de sangue dos testemunhas de Jeová. Gostaria que o senhor fizesse uma explanação sobre esse assunto. Então, porque Deus diz que não se pode comer nada com sangue, que o sangue é a vida, é a alma da pessoa. A palavra alma quer dizer ânima, tá certo? Em latim, ânima. Então, existe uma ânima vegetal, vida vegetal, existe uma ânima animal e tem a alma racional humana. Dizer que a vida dos animais é a alma deles, o sangue é a alma deles, é uma coisa só simbólica também. Porque, tirando o sangue, a pessoa perde a vida, o animal perde a vida. Mas o sangue não é a vida, o sangue permite a vida. E nós também, o nosso sangue permite a nossa vida. Mas não é a nossa ânima, não é a nossa alma. A nossa alma é espiritual. A alma é espiritual, não é o sangue. Eu movo meu dedo como estou movendo minha língua. Eu falando agora em português, eu estou dando ordem com a minha vontade e minha língua para falar em português. Eu uso a inteligência e a vontade, que ordenam, através do cérebro, a atuação de nervos e de músculos que me permite falar em português. Se eu quero falar em italiano, comincio a parlare in italiano. Ho cambiato la lingua, ma non ho cambiato il fenomeno. È la mia anima che sceglie le parole in italiano, che ordina per la mia volontà che la lingua si muova pronunciando le parole in italiano. Então, a minha alma que está atuando na minha língua e que está movendo agora meus dedos e movendo os meus olhos. E o cérebro? O cérebro é um instrumento, é só isso. A inteligência que usa o cérebro. É a minha vontade que move o músculo do dedo e faz os nervos mover o dedo. Não é nem meu sangue. O instrumento, os nervos, a musculatura e o sangue que transmite a vitalidade são instrumentos. Agora, em que parte da Bíblia, professor Fedeli, os testemunhas de Jeová se baseiam para não doar sangue? Como eles dizem que Deus diz que o sangue é a vida no sentido de instrumento da vida, eles tomam que a vida é o próprio sangue. Comer o sangue do outro é comer a alma do outro. Então, comer o jurista, comer o próprio ser do outro. Então, eles proíbem a transfusão de sangue, como se transfundir o sangue seria transfundir a alma. Ora, se fosse proibido a transfusão de sangue, como é que eles podiam ter filhos, se é proibido? Mas quando a mulher está grávida, ela se alimenta e, através do sangue dela, passa para o sangue, passa para o aparelho circulatório da criança e transmite os alimentos e a comida que é necessária para o feto se desenvolver. Se era proibido transfundir o sangue, a mãe não podia gerar filhos. Quer dizer, uma tolice. Bom, outro questionamento até muito engraçado, professor Fedeli. Nós tivemos aqui 13 e-mails mencionando esta questão que eu vou mencionar agora. Provavelmente são de espíritas. O que é que acontece quando morre um animal como um cachorro, por exemplo? O animal, ele não tem vida racional, ele não tem uma alma racional. O animal, ele tem uma alma animal, chama-se animal por isso que ele é animado. A alma dele consiste na vida dele, de modo que quando termina a vida, terminou, ficou tudo para ele. Deus fez as plantas, as pedras, as plantas dos animais para o homem, e por isso Cristo comeu cordeiro e comeu peixe. Nós temos notícia disso pelo Evangelho. Então nós podemos comer os animais. Então nós podemos comer carne de cachorro, é isso, professor? Pode, eu não comeria, né? Mas parece que no Vietnã come. E a cozinha vietnamita é excelente. Uma vez eu fui, estava nos Estados Unidos passando uma fome danada, porque não gosto de chicletes, e não gosto de hambúrguer, e fui parar na casa de um antigo coronel vietnamita. E ele me serviu lá uma pirâmide de bolinhos de caranguejo de rio, mas olha, eu demoli a pirâmide em 5 minutos, estava uma delícia de bem feito. Mas se fosse pirâmide de bolinhos de cachorro, eu não comeria, tá claro? Pode-se comer, se for necessário, que come. Meu pai, que é stato soldato na prima guerra, no Montenegro, uma vez ele entrou numa casa e encontrou, estava uma fome tremenda, ele e os outros soldados entraram numa casa abandonada,
e tinham deixado a macarronada já uns 10 dias. Tinha um mofo de 3 dedos em cima do macarrão. Comeram o mofo, o molho e o macarrão também. Já que tinha o mofo, comeram também o mofo. E ficaram vivos. Claro, não deu intoxicação, não deu nada. A fome era tanto que digeriram. De modo que eu acho que dá para digerir até carne de cachorro. Mas não, eu prefiro comer outras carnes. Então, quando o animal morre, a vida dele acabou, não tem mais a ânima. O homem não. O homem tem uma alma racional. A alma humana é simples. O homem é um ser composto de corpo e alma. A morte é exatamente a separação do corpo e da alma. O corpo é material, a alma é a forma, não o formato. A forma do corpo, forma racional. A alma sendo simples, ela não pode ser dividida. Se morte é divisão, a alma sendo simples não pode ter morte. A alma humana é imortal. Então Deus nos fez com uma alma imortal. E por isso, quando nós morremos, somos julgados por Deus, mandados para o céu, para o purgatório e para o inferno, que existem. Os padres têm abolido o inferno, fecharam o inferno para reformas. Puseram ar-condicionado, etc. Certos padres modernistas e moderninhos. Tem ar-condicionado, ventilador, umidificador. Os diabos têm leque agora para se abanar. Todos os diabos foram aposentados. E alguns até dizem que eles foram transferidos para o céu, porque há muitos padres que defendem a apocatastasis. Todos vão para o céu, até os diabos. O que é uma mentira grande. Eles dizem que vem da gnose de Orígenes. Na Rádio Italiana nós estamos recebendo mais uma vez o nosso colaborador, professor Orlando Fedeli, que também é presidente da Associação Cultural Monfort. E hoje nós estamos respondendo questões dos nossos caros ouvintes internautas, que mandam suas dúvidas, comentários, sugestões, críticas através do nosso e-mail contato@radioitaliana.com.br. Vários ouvintes internautas perguntaram por que a Igreja Católica é contra o uso de preservativos. Não é tão simples. Por exemplo, está um calor tremendo. Tem cabimento acender a lareira? E quando faz frio, vou por ventilador? Mas não tem cabimento. No calor, eu põe ventilador. Quando faz frio, eu acender a lareira. Eu vou pregar um prego. Pego um serrote e tento pregar o prego. Vamos machucar todo. Vou serrar essa tábua dessa mesa. Pego um martelo e começo a esfregar a tábua. Isso é uma tolice. Cada coisa tem uma finalidade. Se eu quiser comer sopa com garfo, eu sou louco. Serei louco se acender a lareira para me resfriar. Todas as coisas são usadas como um meio para um fim. Ora, o ato conjugal é feito para procriar. Impedir a procriação é tão irracional quanto acender a lareira para se resfriar, ou tentar serrar com martelo, ou tentar pregar um prego com serrote. Isso é contra a racionalidade. O fim, o meio, que é a união sexual, é a geração. Impedir a geração é ir contra a natureza. E o ato conjugal por prazer e não por procriação? Se é conjugal entre marido e mulher, é legítimo, mas não pode impedir a procriação. Não pode impedir a procriação. E, portanto, toda essa discussão hoje por quê? Porque eles não querem praticar a lei de Deus. Na França existem 80 milhões de cachorros e gatos de estimação. Poucos filhos, e preferem os cachorros. Outro assunto que foi mencionado nos nossos e-mails, professor Fedeli, foi a questão da astrologia. Como é que o senhor vê esta questão? Então, astrologia. Uma vez uma professora me perguntou: professor, qual é o seu signo? Eu falei: eu não sei qual é o meu signo, mas eu sei o signo de quem inventou essa besteira, quem inventou a astrologia. Qual é o signo dele? Eu falei: o do burro. Mas é lógico. Porque a astrologia diz que a alma, quando a criança nasce, a alma baixa das esferas celestiais e vai pegando matéria nos astros que estão sobre o local do nascimento. Se tem lá o planeta Marte em cima do berço dele, ele vai ser um briguento que nem o professor Orlando. Ele vai ser um louco, como dizem alguns ouvintes. Se ele vem com o planeta Saturno, ele vem com outro espírito, e assim por diante. Ora, na maternidade aqui em São Paulo, nasce no mesmo dia, na mesma hora, um monte de crianças com a mesma estrela. Nascem todos com o mesmo temperamento? Claro que não. Nem os gêmeos têm o mesmo temperamento. E, portanto, é mentira que pegue a alma nessas coisas. Porque a alma é dada por Deus no momento da concepção. E não tem nada a ver com as estrelas. Deus que cria aquela alma e põe como forma daquele corpo, daquela célula inicial,
Agora, essa questão aí dos astros, da astrologia, o senhor tem conhecimento? Foi inventado por quem? Isso aí já tinha na antiguidade. Santo Agostinho já respondeu com esse mesmo argumento que eu estou dando agora. Eu sou um repetidor de argumentos, um papagaio que lê os Santos Padres. Então, isso é uma tolice. Nós não temos o mesmo temperamento, ainda que tenhamos nascido no mesmo dia, no mesmo local, no mesmo momento. Se a astrologia fosse verdadeira, eles podiam prever qual é os números que vão sair na Mega Sena semana que vem. Isso eu não sei. Isso é uma bobagem. O homem é livre. Não tem destino no homem. O destino é uma coisa que paralisa o homem. Por quê? Se eu estou destinado a ficar rico, não preciso trabalhar. Se eu estou destinado a ficar rico, não adianta trabalhar. Trabalhar ou não trabalhar, eu ficarei rico de todo jeito. Se eu estou destinado a ser pobre, não adianta trabalhar. Então, dos dois jeitos, eu não vou fazer mais nada. Vou esperar chegar à riqueza. Isso é uma tolice. Agora, muitas pessoas dizem, professor Fedeli, que quando uma pessoa, por exemplo, morre de acidente, aquilo lá estava previsto, aquela pessoa já estava com o destino marcado, né? Isso realmente acontece ou não? Não estava previsto coisa nenhuma. É claro que não estava previsto coisa nenhuma. Deus sabe quando vamos morrer. E Deus nos faz morrer quando é melhor para a nossa alma. Deus pode cortar a vida de alguém como castigo. Isso pode acontecer. Mas não significa que cada pessoa que morreu foi um castigo de Deus. Deus sempre faz a pessoa morrer no melhor estado possível para ela, para se salvar. Deus quer nos salvar. Então Ele nos dá a morte quando nos é conveniente. Ele nos dá doenças longas para nós podermos pensar bastante e nos arrependermos. Não sou pessimista assim. Eu acho que muita gente se salva arrependida na hora da morte. Eu assisti muita gente se arrependendo na hora da morte. Bom, professor Orlando Fedeli, vamos falar agora sobre uma outra questão abordada pelos nossos ouvintes. Muitos e-mails para que o senhor falasse sobre o Concílio Vaticano II. Culpado por ter transformado a igreja nessa confusão enorme em que moças se rebolam no altar e são ditas ministras da Eucaristia. Quando a mulher não pode entrar no presbitério, isso é vedado pela lei da igreja, já que se falou que eu não obedeço a lei da igreja. A mulher se cala no templo. É o que está escrito em São Paulo. Agora, elas são ministras da liturgia, gerentes da igreja, dominam a igreja. O padre fica sentado, que nem casa da sogra, onde o marido fica sentado e a sogra manda em tudo. Fizeram da igreja uma casa da sogra. O Vaticano II é o responsável por toda essa confusão na igreja, por toda essa ignorância que existe entre os católicos. Por toda essa ignorância, porque não se ensina mais nada. Acabou o catecismo, acabou o ensinamento católico. Ninguém conhece coisa nenhuma. Os padres não conhecem a religião. Já conversei com muitos. São de um ridículo enorme no conhecimento. Não estudam filosofia, não estudam teologia, não estudam o catecismo. Não sabe o catecismo. O Vaticano II é que destruiu as escolas católicas. Não há mais escolas católicas, não há mais ensinamento católico. Existe a pastoral. A pastoral disso, a pastoral daquilo. Todo mundo virou pastor, só que não tem mais ovelhas. As ovelhas são pastores, e os pastores não pastoreiam mais nada, porque não tem mais o que ensinar. Veja essas campanhas da fraternidade, que vazio existe naquele oco, e que nada tem dentro daquele vazio. Essas são as declarações oficiais da CNBB aqui no Brasil. Palavreado político e mais nada. Acabou-se a doutrina, porque o concílio se disse pastoral. Portanto, não dogmático. Portanto, não instrutivo. A pastoral é uma palavra que significa algo operativo. A pastoral é a ciência do pastor. Ensina pastoral para aqueles que têm que ser pastores, os bispos, e em nome deles os sacerdotes, como cuidar das ovelhas. É uma ciência prática, não é uma ciência doutrinária. Ela não é dogmática. A pastoral só é infalível quando está fundamentada nos princípios dogmáticos infalíveis. É o que ensina o Cardeal Journet no seu livro monumental L'Église Verbe Incarné, volume 1, acho que é página 457, não me lembro mais. Então, o Concílio Vaticano II inventou a palavra pastoral. João XXIII declarou que o concílio seria pastoral e não dogmático. Pastoral dá conselhos de atuação, mas não infalíveis. Pastoral significa tudo, e portanto significa nada. É o que falou o Monsignor Brunero Gherardini no livro dele, Vaticano II, o discurso da fare,
Que pastoral é a brecha no muralha da igreja para onde entra tudo. Tudo é pastoral. Para pastoral significa qualquer coisa e, portanto, não significa nada. Em nome da pastoral se fez toda essa confusão. Uma missa nova pastoral. Agora, a principal mudança do Concílio Vaticano II foi a missa, não é? Foi a concreta, foi a missa. O povo conhece o Vaticano II pela missa. Mas, nos textos do Vaticano II, há várias outras palavras misteriosas, palavras mágicas. Palavra pastoral é uma palavra mágica. Outra é aggiornamento, que significa atualização. O Papa João XXIII queria fazer a igreja giornata al pensiero moderno, ao pensamento moderno. Impossível. Colocar a doutrina católica, que é de sempre, adaptada ao presente, mas essa caneta Bic é descartável. Quando termina a tinta, eu jogo fora. Eu compro outra para ficar giornata, para poder escrever. Uma igreja giornata vale para hoje, amanhã pode jogar fora. Então vou esperar a igreja depois de amanhã, porque de amanhã também já vai ser superada logo mais. Ou fico esperando a igreja daqui 100 anos. Quer dizer, é ridículo. A igreja do amanhã, a igreja de hoje, logo mais, a igreja de ontem. Joga lá fora. A igreja não é nem de ontem nem de hoje, pois está dito na liturgia católica: Christus, eri et hodie, principios et finis, alfa e ômega, aquele que não muda. Cristo, ontem e hoje e sempre, princípio e fim, alfa e ômega, aquele que não muda. A igreja católica é imutável, por isso é feita sobre a pedra e não sobre espuma. O aggiornato é a moda é a giornata. Mas uma igreja giornata vale tanto como a moda de anteontem, joga fora. O Vaticano II transformou a igreja em coisa que se apresenta em passarela de propaganda, por isso ninguém segue. Segue no momento, depois esquece. Tem que ver uma nova religião, mais aggiornata, mais adaptada ao pensiero moderno. Pensiero moderno. Mas existe o pensiero moderno, o pensiero debole, o pensamento moderno que diz que o homem não pode conhecer a verdade. Então o que é que se ensina com o pensamento moderno? Para o pensamento moderno, derivado de Kant, derivado de Descartes, de Kant, e do existencialismo de Heidegger, não existe a verdade, não existe o ser. Joga fora tudo. O que vale é o eu, o que vale é a própria opinião, o que vale sou eu, não o menino que nasceu no Natal. Eu é que valho. Claro, eu que estou aggiornato, me faço a cada momento e tenho minha opinião a cada momento. A Igreja Católica, ela não é aggiornata, é o contrário. João XXIII, quando quis fazer o aggiornamento da Igreja, acabou produzindo toda essa destruição. O Vaticano II é a grande chaga do século XX. Por isso, Nossa Senhora de Fátima preveniu o terceiro segredo, e vários cardeais disseram isso. Em 1917, não mudem a doutrina, não mudem a missa. Quem contou isso? O cardeal Pacelli, em 1936. O cardeal Oddi, o cardeal Ciappi, que foi teólogo de 5 papas. Não mudem a missa, não mudem a doutrina, que será um suicídio, produzirá apostasia da Europa. Agora, a doutrina, na teoria, não foi alterada, não é verdade? Até porque trata-se de um concílio pastoral. Agora, na prática, sim. Claro, porque o Concílio Vaticano II diz o que é pastoral. Uma aplicação, fazer a doutrina operativa, adaptada às circunstâncias, aos meios. Então os padres logo adaptaram e fizeram aqui no Brasil, me lembro, há muitos anos atrás, a pastoral do turismo. Então padres que cuidaram das almas em Copacabana, em Ipanema, no Guarujá. A pastoral do turismo, com as ovelhas de biquíni e fio dental. Chama-se isso pastoral. No meu tempo de moço, Steve tinha outro nome. Isso é uma brincadeira? Não, é uma profanação. Pastoral do turismo. Eles adaptaram a igreja a tudo, destruíram tudo. É preciso recuperar tudo. É o que está fazendo o Papa Bento XVI. Ele vai a Fátima, agora em maio. Dizem que ele vai proclamar um novo dogma, o da mediação universal de Nossa Senhora, o que acaba com o ecumenismo e que acaba com o namoro com o protestantismo. Porque o ecumenismo aceita todas as heresias. O protestantismo não aceita a Nossa Senhora. Se o Papa proclamar esse dogma, acabou a ponte baixar para os protestantes invadirem a igreja através da renovação carismática católica. Bom, professor Orlando Fedeli, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui na Rádio Italiana como colaborador, colunista, realmente falando sobre temas que envolvem o catolicismo e, evidentemente, os ouvintes se interessam por essas questões
criticando, elogiando, enviando suas dúvidas e lembrando aos ouvintes que quiserem enviar sugestões, comentários, críticas, enfim, qualquer tipo de questionamento, pode fazê-lo através do nosso e-mail contato@radioitaliana.com.br. As perguntas serão encaminhadas para o professor Orlando Fedeli e também lá para o Guilherme Schenta do Legado Monfort, tá certo? Nós conversamos hoje mais uma vez com o nosso amigo professor Orlando Fedeli, que é palestrante, faz diversas palestras pelo Brasil e é presidente da Associação Cultural Monfort. Rádio Italiana, a Itália no Brasil via internet.